Se você tem a sensação de estar preso na negatividade, cheio de sentimentos ruins aí no peito, presta atenção. Para toda essa dor que você está sentindo, existe um oposto perfeito só esperando para ser acessado por você. E quem diz isso não sou eu, é uma das leis que rege o universo. E essa lei é justamente a lei da polaridade, que ela mostra o quê? Que tudo na vida é dual e que os opostos são apenas extremos da mesma natureza. Então, nós vivemos num mundo de polaridade, é noite, é dia, é luz, é escuro, é branco, é preto. Então, tem todas as polaridades em todos os sentidos, não é isso? Só que dentro dessas polaridades tem essa natureza. E quando a gente fala dessa natureza, nós estamos falando do quê? Do que é que une todas as coisas. Né? Então, se tem uma polaridade que são opostos, mas que tem o mesmo fio que as liga, vamos entender até algumas emoções como a tristeza e a alegria. Tristeza, você vai falar assim, uma pessoa triste é uma coisa, uma pessoa alegre é outra, são sentimentos diferentes. Não, porque a tristeza e a alegria, as duas não estão conseguindo ver o quê? Ver o bom. Então, a pessoa alegre está vendo o bom, o triste está negando o bom. Qual é a natureza? Qual é a natureza que une? A natureza é a mesma, a natureza é o bom que existe, só que um está vendo e o outro não está vendo. Daí o que não está vendo se fica na tristeza e o que está vendo fica na alegria. Mas o que está unindo os dois é o bom que já existe. A mesma coisa que a gente fala do medo e da coragem. Né? Você vai falar assim, o medo e a coragem são dois sentimentos opostos. Uma pessoa medrosa fica lá toda paralisada, a pessoa com medo vai, né? E vai a pessoa com coragem, ela vai para cima das coisas, ela tem uma ação. Mas o que é que está, qual é o meio que tem entre o medo e a coragem? Né? Tem o que é a ação, né? É um movimento. Então, é o movimento do corajoso, o movimento da pessoa medrosa. O movimento da pessoa medrosa é ficar parado. O movimento do corajoso é caminhar, ir adiante. Mas aqui nós estamos falando de movimentos, ou mais lento ou mais rápido. Então, a natureza, ela permanece, que é este meio, né? Então, é o oposto, mas que tem algo que o liga. Quando a gente fala do amor e ódio, amor e ódio são dois sentimentos, você fala assim, ó, completamente opostos. Não, você só ama, você só odeia quem um dia já amou. E o que é este amor? Quando você ama alguém, você quer estar junto da pessoa. Né? Então, você está o tempo inteiro querendo fazer coisas juntos, essa convivência, essa união. E o que é o ódio também? Senão você também está junto dessa pessoa. Você está odiando alguém, você está o tempo inteiro lembrando dela, pensando nela, vivendo com aquele ódio, com aquelas coisas. Qual é o meio? Qual é a natureza desse sentimento? A união. Então, no momento em que você percebe, né, que você tem os dois polos de um do outro e que é uma escolha sua, né, qual desses polos eu vou acessar, né, e sabendo que tem essas duas, onde que eu vou estar aqui no caminho do meio, que é o verdadeiro caminho do meio que as virtudes nos colocam. Quando a gente fala o que é uma virtude, senão é justamente o caminho do meio, que é a nossa predisposição em agirmos não, sem um 880, mas vermos exatamente o que interliga tudo isso. Então, a vida de alguém, de uma pessoa, ela fica travada quando ela se identifica apenas com um dos polos. Então, você se identifica com o polo da dor, com o polo da escassez, com o polo do medo, com o polo da rejeição. Então, na hora que você se identifica com o polo, você criou uma rigidez. Você não percebe que tem um caminho do meio a ser percorrido. E quando quando você entende que existe um polo complementar e que você pode caminhar até este polo complementar, que aí você vai equilibrar a sua energia, equilibrar a sua vibração, vai te deixar dessa apreensão. Então você começa a ter um caminhar mais suave. Então você não precisa viver nem no extremo positivo, nem no extremo negativo, como se só o positivo fosse o bom. O bom é o meio. Você pode escolher o caminho do meio, o ponto de equilíbrio da natureza.
né? Quando a gente fala de uma pessoa centrada, uma pessoa equilibrada, não é aquela pessoa, nem aquela pessoa assim, é aquela que está ali. E é exatamente neste ponto do meio que está o seu poder. Onde os opostos se unem, a vida volta a fluir. Quando você está enrijecido num e no outro, você não deixa as coisas fluírem. E quando a gente fala dessa polaridade, isso tudo nós vivemos num mundo polar, nessa lei da polaridade, nós estamos falando de algo que é inerente a tudo e a todos. E tem aqui na Bíblia, em Isaías, que ele coloca bem essa questão até do divino, né? De como que o divino está conectado a essas polaridades. Que ele diz assim, ó, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Né? Quando a gente fala assim, onde que está Deus? Né? Onde está o divino? O divino ele está em tudo. O divino está na lua da noite, como o divino está no sol do dia. O divino está no que nós poderíamos chamar de luz e trevas, de luz e sombra. Está em tudo. Então, e nós também estamos em tudo, só que aonde que você vai? Nem aqui, nem acolá, mas o caminho do meio, onde tudo flui. Então, por que que é possível, né? E esta lei da polaridade, ela é tão importante de nós entendermos, porque a gente sai do julgamento, né? Quando a gente julga demais é quando você está em algum polo. Né? Uma pessoa que critica e é muito julgadora, tanto de si como das outras pessoas, ela está só vendo um ponto. Quando a gente fala, para de julgar, olha o todo, amplia, vê o meio, intercede, né? Faça essa intersecção. Aí você começa a ter uma vida mais saudável, uma vida mais fluídica. E é isso que acaba, às vezes, a gente vendo por que que a minha vida está tão parada. E às vezes ela está parada porque a gente não consegue sair de um polo. Mas agora você já sabe. Não existe vida parada, existe você aprisionado a apenas um polo da sua existência. Mas existe uma natureza que permeia toda a sua existência e você pode muito bem ir para o caminho do meio sempre. Ele é o caminho da sabedoria, da infinita sabedoria de Deus em nós. Agora eu quero que você se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, clica no sininho e vamos em paz.